Danilão, Danilo Alex mais uma vez. Isso aí, galera, mais uma live. 21ª live, hein? O homem não para. Estamos aí de novo, né? Vamos para mais um conteúdo envolvendo saúde, né? Que é a coisa mais importante que a gente tem. E tem que estar ok, né? Pra gente poder funcionar, fazer as coisas. Luciano Gonzalez, obrigado pela presença. Bom, me falem sobre o áudio, né? Porque o áudio ele pode ficar mudo ou não. E é a live interação, né? Então, basta você comentar, dar o coraçãozinho que eu vou estar aí interagindo com vocês. Bom, eu estava pensando o porquê das lives, né? Se vocês se perguntam como eu estava me perguntando hoje. Eu faço live simplesmente para ajudar pessoas, porque eu tenho o privilégio de poder ler livros, tenho eles aqui disponíveis e também vou atrás deles, mas como tem um oceano de ignorância no povo brasileiro. Fala, Breno, como é que tá? E eu nesse oceano também, mas com um pouco de discernimento, eu venho aqui ser uma fonte de luz, poder contribuir com vocês, porque eu também estou aprendendo. Não sei se está alto, mas eu faço live simplesmente para ajudar quem estiver assistindo. Bom, eu não sou nutricionista, não sou médico, não sou psicólogo, não farei, nem tem como eu fazer o papel deles aqui. Eu sou apenas o Danilo, que gosto de ler livro, estudar sobre saúde. Então eu vou deixar o meu conselho aqui de você buscar o médico, buscar o psicólogo, nutricionista para tratar suas questões. Eu estou aqui para trazer um pouco de informações, né? Mas a saúde em si ela é muito complexa, né? Não é simples como... Eu venho aqui para simplificar, para deixar ela um pouco mais prática, mas ela em si é muito abrangente, né? Então fica aí a minha observação. Bom, o tema, o processo de adoecimento. Vez e sempre eu vou estar falando de saúde, porque é o tema mais importante para mim. E a saúde, ela é holística, né? Saúde física, emocional, espiritual, social. Então, por que o processo de adoecimento? Para a gente ter saúde, primeiro a gente tem que entender como é que a gente adoece. E o adoecimento, ficar doente é um processo. Tipo assim, não é do nada que a gente fica doente. Ah não, fiquei gripado, do nada, surgiu. É muito difícil disso acontecer. A maioria das doenças, para não dizer todas, a gente vai alimentando, a gente vai desenvolvendo ela no nosso corpo até ela se manifestar de forma externa. Então, o processo de adoecimento é um processo. Dia a dia a gente está desenvolvendo essa doença no nosso corpo para aí sim ela se expressar como uma manifestação clínica, né? Então, grava isso. Para você ficar doente não é de uma hora para outra, é um processo. Por isso que o tema é um desenvolvimento, tanto para o lado da doença quanto para o lado da saúde. Mas, inicialmente falando do adoecimento, a gente vai alimentando muito tempo para aí surgir a doença em si. O nosso corpo magnífico, ele é um ecossistema. Então, para uma doença ou alguma situação acontecer, tem que gerar uma desordem em todo esse ecossistema. Oi, Ana Vitória, como é que tá? Obrigado pela presença. Repetindo, o corpo humano, ele é um ecossistema. Então, para uma doença se instalar, tem que causar uma desordem em todo esse ecossistema. E por isso que é um desenvolvimento. A gente não fica doente do nada, como eu já falei. Tipo assim, eu vejo muitas pessoas ficando gripadas, aquelas doenças assim, viroses. Isso é um reflexo da baixa imunidade.
Então, a pessoa que fica gripada, ela foi constantemente deixando de alimentar sua imunidade, por isso que ela ficou doente. Não foi de uma hora para outra que eu ou você ficamos gripados. Nunca é de uma hora para outra. É sempre um desenvolvimento, é um processo para você ficar doente. Eu quero que você entenda isso. Não é, meu Deus, fiquei doente. Não, você foi, ou eu no caso, foi alimentando, foi enfraquecendo a imunidade para aí sim a gripe ou o resfriado se manifestar. Outro ponto, tudo acontece a nível bioquímico. Eu tive o privilégio de estudar um pouco a área da saúde, né, na faculdade. Um período, foi bem rápido, mas o nosso corpo ele é muito bioquímico. Tudo acontece em moléculas, assim. Então, um exemplo. Quando a gente come o trigo transgênico, que ele está no pão francês, em farinha de trigo, até na cerveja, fala, Bianca, como é que tá? Quando a gente introduz o trigo transgênico, que está no pãozinho francês, no nosso corpo, ele vai causar uma desordem, porque ele inflama a parede do intestino. Se você faz isso todo dia, você está alimentando, está desencadeando o adoecimento no teu corpo. Esse é o mesmo caso para o leite de caixa, ele é inflamatório. Então, o processo de adoecimento está muito relacionado à alimentação. Se você constantemente se alimenta de maneira ruim, você está alimentando uma futura doença na tua vida. Então, repetindo para ficar bem claro, a doença não surge do nada. Como o nosso corpo é um ecossistema, obrigado pelos corações. Como o nosso corpo ele é um ecossistema, a gente precisa constantemente se alimentar de coisas ruins para ele ficar doente. Então, o que determina o adoecimento? É o nosso estilo de vida e alimentação, que eu anotei aqui. Se a gente não faz atividade física, né, não se alimenta bem rotineiramente, de forma diária, a gente tem muito mais propensão de ficar doente, porque a doença não surge do nada, ela é muito reflexo dos nossos hábitos e da nossa alimentação. Mais um ponto interessante, estudando saúde, né? Cada célula do nosso corpo, ela tem uma energia vital. Toda vez que a gente se alimenta com alguma coisa ruim, tipo um refrigerante, a gente está diminuindo a energia vital dessa célula. Logo, ela está mais propensa a ficar doente. Se eu bebo refrigerante, mas de vez em quando, a energia vital da célula ela tende a se manter. Então é mais difícil de ficar doente. Mas refrigerante é um exemplo, tanto de coisa ruim que a gente tem aí, né? Então, cuidado com seus hábitos diários, principalmente na alimentação. É aí que está, na maioria dos casos, é na alimentação que está o segredo, ou de você adoecer, caso você esteja se alimentando mal, ou de você promover saúde. E é sempre no dia a dia, né? Nada surge do nada, é sempre um constante. Bom, observação. Tem 3 tópicos aqui. Da mesma forma que para adoecer é um processo, através da alimentação, se a gente alimentar muitas vezes mal, a gente fica doente. As emoções, elas também adoecem. Quando a gente guarda muita emoção, chega um momento que a gente explode, porque foi há um período guardando essas emoções, não sabendo gerir ou desenvolver, a gente adoece por conta de emoções, por não saber se comunicar. E geralmente quando as emoções estão muito retidas, geralmente um órgão nosso se adoece. Geralmente a minha amígdala, ela inflama bastante, porque eu estou precisando comunicar, mas não estou sabendo. Então a minha garganta é um órgão, é um local que geralmente quando eu não estou bem, estou precisando desabafar, ela inflama. Então é um sinal. Provavelmente no seu corpo tem órgãos que desencadeiam porque suas emoções não tá muito legal ali, você está precisando desenvolver, como acontece comigo também. Pensamentos, eu gosto muito de pensar. Psicologia, vez e sempre vou estar falando de saúde e relacionado aos pensamentos. Cabe a nós alimentar todo santo dia pensamento que nos edificam, pensamento positivo. Eu faço isso logo depois que eu levanto da cama.
Porque se a gente deixar ao acaso, é muito fácil a gente pensar coisa negativa, coisa ruim que promove o nosso próprio prejuízo. Então o que eu faço? É um hábito do meu dia, acordar e já mentalizar coisa boa, porque o nosso cérebro, ele é um músculo, a gente pode exercitar ele do jeito que a gente quiser. Então, através das nossas emoções, a gente pode adoecer, através dos pensamentos também. Então, é por isso que eu estou constantemente treinando. E mais uma observação. A gente se acostuma com hábitos ruins. Se a gente se acostumar a comer coisa que causa prazer momentâneo, mas que nos adoece, como doce, refrigerante, eu estou diminuindo bastante o consumo desses produtos aí, que é diferente de alimento. Alimento geralmente é a natureza que nos proporciona, e produto é bem complicado, é o ser humano que produz e que prejudica a nós mesmos. Então, o que eu quero deixar, a gente se acostuma com os hábitos negativos, seja na alimentação, sejam com pessoas, né? Infelizmente, que estão perto de nós, são pessoas negativas, a gente acaba se acostumando, mas a gente pode mudar, né? Que é o que eu estou propondo fazer também. Bom, pequeno intervalo. Obrigado pela sua presença, Bianca Alves, Ana Vitória. Pode perguntar ou fazer comentário que eu vou estar interagindo com vocês, hein? Para quem não entrou no início da live, esse é um dos meus favoritos. Eu faço live simplesmente para compartilhar o que eu sei, para ajudar pessoas. Porque ficar no oceano de ignorância é muito dolorido, dói bastante. Então, como eu tenho o privilégio de ler um pouco sobre as questões humanas, eu estou aqui simplesmente para compartilhar o que eu sei, para ajudar as pessoas. Então, deixe seu like. Todas as lives estão disponíveis no meu canal do YouTube, então vai lá, se inscreve, acompanhe os conteúdos que eu estou produzindo e me siga no Instagram. É isso, dando continuidade. Eu falei diminui um pouco. Eu falei do adoecimento, que ele é um processo, né? A gente desenvolve, na maioria das vezes, a doença no nosso corpo. Então, como que promove saúde, né? O mais importante. Primeiro passo, água, beber bastante água. Não tem como fugir do básico, né, do simples. Então eu considero, com o que eu leio, que 2 litros é pouco já. Porque mais de 70% do nosso corpo é composto por água. Ela compõe tudo que acontece no nosso corpo, precisa geralmente de água. Então, beba mais água, que você vai se sentir mais leve, você vai se sentir mais disposto. E juntamente da água tem a alimentação. Olha que curioso, não tem ninguém na live nesse exato momento. Eu vou continuar compartilhando conteúdo, porque eu sei que futuramente mais pessoas vão ver. E o intuito aqui é compartilhar conhecimento para ajudar pessoas. Então bora lá. Beber mais água, 2,5 a 3 litros, que é o que eu faço. Por isso que eu estou aqui compartilhando, visto o conjunto de benefícios que tem em beber água. Alimentação. A maioria das nossas doenças vão surgir pela nossa má alimentação. Tem esse lado, mas a gente pode construir saúde pela alimentação também. Eu sei que o leite de caixa é muito ruim, que ele inflama o nosso corpo. O trigo que está presente no pão, na maioria das farinhas brancas, é muito ruim também. O suco de caixinha, geralmente, a maioria das coisas que tem no supermercado é muito ruim. E o que é bom? Que vem da natureza. Mas eu gosto muito de chocolate, eu gosto de bis, eu falo isso geralmente toda live. Eu não sou restrito, mas eu busco praticamente todos os dias me alimentar bem. Porque a alimentação constrói a nossa saúde, constrói o nosso bem-estar, a nossa disposição, a nossa autoestima, até a saúde dos nossos pensamentos. Eu já compartilhei isso em outras lives, a influência da alimentação na nossa saúde mental. Então, mais água e mais alimentação bacana para construir saúde. Atividade física. Eu já falei isso em outras lives também, eu não estou falando da boca para fora, eu estou compartilhando a calistenia que eu estou fazendo. Todo dia eu faço atividade física, não importa se é 10 minutos, se é 1 hora ou 2, tem que fazer.
é o que eu estou fazendo e estou aqui porque a atividade física é extremamente benéfica, ela é preventiva. Quando a gente pratica atividade física, a gente libera excelentes hormônios no nosso corpo. Hormônio do prazer, do bem-estar, da saúde, endorfina, serotonina, dopamina. Isso é tudo muito benéfico. Mas o nosso corpo, ele é muito preguiçoso. O nosso corpo, o nosso cérebro, né? Por isso que fazer atividade física é muito bom. E é o que eu estou fazendo todo santo dia. E cada dia um pouco mais, né? Poder crescer. O sistema muscular, ele é sinônimo de saúde. A gente carrega uma vertente muito pejorativa de fitness, né? De pessoal que treina, tem essa vertente. Mas ter músculo de forma natural é muito benéfico, viu? É muito saudável. Vitamina D, que eu vejo que o pessoal discrimina muito, principalmente aqui no Tocantins, né? Aqui em Palmas. Pegar um pouco de sol é muito benéfico. De onde eu tirei isso? Dos livros que eu vou compartilhar agora. A carência de vitamina D prejudica a nossa saúde. Já se expor ao sol significa o quê? 10 a 20 minutos. Significa que a gente vai fortalecer a nossa imunidade. Hoje eu peguei um pouco de sol. Todo dia eu procuro pegar um pouco de sol, porque vitamina D é sinônimo de saúde, sinônimo de imunidade. É muito bom pegar um pouco de sol. Para a gente desenvolver câncer ou alguma coisa, é exposição excessiva, exagerada. Então de 10 a 20 minutos é muito bom. Não sou eu que estou falando isso, eu estou apenas transmitindo a informação que eu li. E é o que eu faço. Pego sol praticamente todos os dias. Pensamentos, né? Como construir saúde? Beber mais água, boa alimentação de forma predominante, não é exclusivo, né? Porque vez ou outra tem festa, né? Tem aniversário, tem um evento ali que é natural a gente comer o que tá ali de acordo com o contexto, né? Atividade física, que é o que eu faço todo dia. Vitamina D, que é pegar um pouco de sol, que eu também pego, que é sinônimo de imunidade. A gente geralmente só adoece porque a nossa imunidade está frágil. Não é em todos os casos, mas se a gente tiver com a imunidade ok, imunidade eu penso em quê? Pegar um pouco de sol, limão, gengibre, açafrão, castanha do Pará do Caju, é tudo que a natureza oferece. Pode apostar nisso que eu tô falando. Oi mãe, obrigado pela presença, já tô quase no final. Então vai promover saúde, beber mais água, alimentação, atividade física, vitamina D, que é pegar um pouco de sol. Pensamentos. A gente passa por muita coisa na nossa vida e vai passar ainda bastante, né? Então a gente tem que ter discernimento de que a gente que controla os nossos pensamentos. Eles não surgem ao acaso, a gente tem controle absoluto sobre o que a gente pensa. Então, tem um tópico muito interessante na PNL, que é Programação Neurolinguística, que é a ressignificação, que é dar um novo sentido a experiências ruins que a gente já viveu. E eu me considero jovem, mas eu já passei por umas coisas aí. E eu ressignifiquei isso, pra mim hoje é natural. Então, geralmente, tem uma citação do filósofo muito interessante, que fala assim, o mundo está bom porque a gente está vendo segundo essa ótica. A frase não é assim, mas tipo assim, se o mundo está mal, geralmente é a forma como a gente está vendo o mundo. Se o mundo está bem, geralmente é a forma como a gente está interpretando. Então, o bem ou o mal tá como a gente interpreta as coisas, de como a gente dá o significado. Fala, Thiago, como é que tá? Falando de saúde aqui, hein? Bom, a gente tem controle absoluto sobre os nossos pensamentos. Se você não tem discernimento disso, saiba que o nosso cérebro ele é um músculo e a gente pode treinar da forma como a gente quiser. Fala, Thiago. Fala, Pedrão. Caramba, o pessoal aparecendo. A gente tem controle absoluto sobre os nossos pensamentos. E eu treino, fala, Gustavo, pensamento todo dia, porque se a gente não treinar o nosso cérebro, é capaz da gente adoecer por causa de pensamentos. Só que os pensamentos, eles não surgem por acaso. A gente que cria. Cabe a gente excluir pensamento ruim e alimentar pensamento bom. Isso cabe só a gente. E o psicólogo faz um ótimo trabalho, né? Ele tem as ferramentas de como a gente pode fazer isso de uma forma mais tranquila, né? E comunicação. Estou falando o passo a passo de construir saúde. Eu já falei de adoecimento,
porque é um processo, é um desenvolvimento, a gente não adoece por acaso, não adoece de uma hora para outra. Geralmente a gente alimenta um monte de hábito, né, ruim, que aí desenvolve uma manifestação clínica. Obrigado pelos corações. Até há pouco eu tava sozinho na live, mas o pessoal vai entrando. Comunicação. Geralmente a gente resolve tudo por comunicação. Principalmente questões com seres humanos, né? Porque os seres humanos são muito complicados, eu falo isso por mim mesmo. Então, quer acertar as coisas, o que eu busco fazer é comunicar melhor. E comunicação é uma arte, é uma habilidade. Eu me sinto muito à vontade na live porque essa é a 21ª live que eu faço. Então eu já estou bem em prática, mas quando é para falar em público eu sempre fico ansioso, então eu tenho que treinar mais. Então repetindo, porque construir saúde é o passo mais importante dessa live. Para você promover saúde na tua vida, 2 litros de água eu considero pouco, porque tudo no nosso corpo demanda água. Então eu considero 2,5 litros a 3 por dia. Fala, Thiago. Vou jantar ali, boa live. Boa janta. Para aqueles que irão continuar, esse cara é bravo, muito obrigado. Obrigado, Thiago. Então, o primeiro passo para construir saúde: beber mais água, é o que eu estou fazendo agora. E procurar se alimentar bem, porque é a alimentação que constrói nossa saúde, ou é a alimentação que promove o nosso adoecimento. Atividade física, vez ou outra eu posto aí fazendo atividade física, calistenia. Vitamina D, pegar um pouco de sol de 10 a 20 minutos, eu estou repetindo para reforçar, é muito benéfico. Vitamina D é sinônimo de imunidade. Quando a nossa imunidade está forte, é muito difícil uma doença se desenvolver na gente. É claro que tem exceções, mas é muito benéfico a gente alimentar a vitamina D no nosso corpo através da exposição ao sol de 10 a 20 minutos. A gente que controla os nossos pensamentos, então a gente que enxerga o mundo de uma maneira positiva ou negativa. É óbvio que acontecem muitas coisas na nossa vida, né, que vai dificultar esse processo, mas cabe a nós exercitar o nosso cérebro, que é um músculo, todos os dias, que é o que eu faço. Levanto da cama e estou exercitando. E comunicação. Quais livros que eu indico para você aprofundar, que é o que eu faço? O Cérebro Desconhecido. Você sabe qual é o cérebro desconhecido? Eu vou deixar você ler lá e descobrir. É desse médico que eu tirei que 10 a 20 minutos de banho de sol, né, é muito benéfico. Então, desse livro que eu tirei 90% dessa live. Como na live eu disse que emoções adoecem, dependendo da forma como a gente processa, livro do Thiago Brunet, Emoções Inteligentes. Esse livro é excelente. Foi o primeiro livro que eu li dele. O segundo foi Especialista em Pessoas. O terceiro, O Dinheiro é Emocional. Todos os livros dele são ótimos. Eu não li todos ainda, mas vou chegar lá. Então, esses 2 livros que eu indico. Fica aí a indicação para você ler. Eu me tornei um ser humano melhor porque eu gosto de ler, né? Abriu minha mente, abriu minha cabeça para muita coisa. É por isso que eu continuo lendo, porque tem muita coisa para aprender ainda. E é isso. Obrigado, Thiago, pelo comentário. Eu venho falando muito sobre saúde, sobre pensamentos, porque isso impacta muito na minha vida pessoal. Então é a minha forma de contribuir com a sociedade, falar sobre saúde. Fala, Brena, como é que tá? E falar sobre a nossa mente, a nossa consciência. Ela é muito mais grandiosa do que a gente imagina. Geralmente a gente se limita muito. E essa limitação a gente que cria. Nós somos seres humanos ilimitados e por conta da nossa própria incompreensão a gente se limita muito. Então a live, como eu disse, é simplesmente para ajudar as pessoas, pelo privilégio que eu tenho de ler livros, né, das questões humanas. É isso aí. Eu vou estar fazendo mais live ao decorrer dos dias.
A live vai ficar salva no canal do YouTube para você acompanhar. Essa é a 21ª live. Então eu já fiz mais de 20 lives de conteúdo sério, porque as lives eu vejo com muita seriedade, que é compartilhamento de experiência de vida, de conteúdo, do que eu leio, e é para ajudar outras pessoas. Então tá tudo lá no meu canal do YouTube. Não vou mais delongar. E é isso aí, obrigado pela presença de todos. Obrigado, mãe. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Thiago, Pedrão, Ana Vitória, Thiago, Bianca, Breno. É isso aí, um abraço a todos. Aguarde as próximas lives que eu estarei falando de outros conteúdos também. É isso aí. Obrigado pela atenção, forte abraço.